dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa palestra. E hoje o palestrante é o Cláudio Chaves, colaborador do Grupo Espírita Trabalho Esperança de Campinas. E o tema da nossa palestra vai ser Paz na Terra, qual a minha cota? Então nós vamos iniciar com uma oração. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta manhã, que o Senhor esteja conosco, dando paz, tranquilidade, iluminando, Mestre, o nosso dia. Obrigada, esteja conosco, hoje e sempre. Então agora, estejamos com o nosso palestrante. Muito obrigado, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria a gente poder se reunir numa manhã onde a gente vai conversar sobre os ensinamentos que Jesus trouxe para nós e que permitem que nós façamos a nossa caminhada, façamos a nossa jornada. Nós trouxemos um tema para a nossa reflexão que nós acreditamos ser um tema que ele nunca sai de moda, que é a questão da paz, que muitas vezes a gente a procura, mas ainda não sabe aonde localizá-la. Então, nossa ideia na manhã de hoje é refletir um pouco sobre esse tema e essa é a nossa proposta. Tá? Para iniciar a nossa conversa na manhã de hoje, tá? Nós vamos trazer então um tema, né, que para todos nós é de muita alegria, que é refletir, como a gente já disse, sobre Jesus e trazendo a partir desse livro, que é o Antologia Mediúnica do Natal, porque ele traz para nós a presença de Jesus no adentrar a encarnação e trazer para nós esse grande movimento que foi a presença do Mestre entre nós, trazendo inclusive a própria divisão do tempo, né? Do nosso tempo, fazendo que nós contássemos antes e depois de Jesus. Então essa é uma proposta que para todos nós, ela sempre deve estar desperta nos nossos pensamentos. E existe um trecho nesse livro, que eu vou inclusive até ler, né, a frase está ali colocada, mas é no Antologia Mediúnica de Natal, o item 49, chama Mensagem do Natal, e essa fala, ela foi pronunciada, ela foi entoada no momento da entrada de Jesus no nosso plano. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas, né, está registrado em Lucas, capítulo 2, no versículo 14. Então, nesse momento, quando se reúne todo o universo, os anjos trazem esse cântico que expressa, através dessa frase, através dessa fala, o programa que o Pai confiou a Jesus para trazer para todos nós, para realizar o processo de implantação do cristianismo, da Boa Nova, no nosso planeta. Nesse movimento, quando a gente observa essa frase, né? Quando a gente observa essa fala, vou só fechar aqui o livro, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Porque com o livro na mão fica meio difícil da gente manusear e conversar, e com a mão livre é mais fácil. Então, nessa frase a gente encontra 3 enunciados que, conforme colocado nesse mesmo trecho que a gente destacou do Antologia Mediúnica do Natal, eles sintetizam toda a plataforma do cristianismo. Isso para nós, como cristãos, é extremamente importante, porque o objetivo do cristão é vivenciar essa plataforma, é estar inserido nessa plataforma que traz para todos nós a possibilidade de conexão com Deus. Então, quando a gente segmenta, né, esse enunciado, nós temos o glorificar, que é glória a Deus, pacificação, que é a paz na terra, e o servir, boa vontade para com os homens.
Então, quando a gente pega esses três grandes valores, a gente começa a observar nessa grande estrutura, nessa grande plataforma que é o cristianismo, qual é o caminho, qual é o objetivo para onde nós devemos mirar o nosso olhar, para que a gente possa verdadeiramente ser um cristão e estar conectado, obviamente, a Deus, né? E aí vem a nossa primeira indagação, a nossa primeira reflexão, que deve partir em cima desses três pontos, que são pontos chaves, desse grande ensinamento que é trazido e apresentado para todos nós, de forma angelical, como a gente colocou, e vem direto do Pai. Então a gente se pergunta, nós sabemos glorificar? Será que nós sabemos verdadeiramente já glorificar a Deus? Será que nós, como espíritos, já sabemos pacificar? Será que a gente consegue vivenciar a paz na Terra? E, por fim, servir. Será que nós já conseguimos servir? Quando a gente referencia aquela frase inicial, a gente muitas vezes, deslocando ela por partes, a gente vai às vezes encontrar assim, às vezes a gente busca a paz, às vezes a gente serve, às vezes a gente glorifica a Deus. Mas a gente precisa entender que uma plataforma é algo que é conjunto, né? Por exemplo, nós estamos fazendo uma transmissão aqui hoje, né, do que a gente está vivenciando através da palestra, estamos usando uma plataforma. Essa plataforma ela dá condições para que outras pessoas que não estejam presencialmente e estejam distantes, estejam participando. Se essa plataforma ela tiver algum problema, por exemplo, ela sair do ar, uma parte não vai ser completa. Então, para nós, como cristãos, o entendimento dessa plataforma e entender que ela funciona como um conjunto, estrutura na nossa mente a possibilidade da gente verdadeiramente ser o cristão que o Pai espera de todos nós. Né? Por quê? Porque o objetivo é esse, como a gente disse, é a gente se conectar a Deus através dessa estrutura. Né? Para isso, para que a gente possa vivenciar a plataforma, essa plataforma, né, Jesus nos apresentou o Evangelho e nos deixou o Evangelho. O Evangelho é o legado vivo de Jesus que possibilita que nós vivenciemos essa plataforma. Glória a Deus, paz na terra e servir. Através desse legado, que é o Evangelho, nós temos condição de modular a nossa mente, modular os nossos pensamentos, para que a gente possa atingir esse grande objetivo e utilizar essa plataforma com a finalidade de auxílio ao próximo, mas principalmente da nossa modificação, da nossa transformação. Porque tudo ocorre no âmbito íntimo, tudo vai acontecer dentro de nós. A gente nunca pode esquecer disso, né? Isso é um ponto que ele tem que estar constantemente desperto na nossa mente, porque senão muitas vezes a gente se afasta do objetivo. Quando a gente se afasta do nosso íntimo e aproxima do exterior, a gente acaba se afastando do objetivo real do cristianismo, que é a nossa transformação e a nossa modificação. Tá? Para isso, Deus nos concedeu mais uma ferramenta, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vem para poder facilitar ao espírito compreender o Evangelho. Porque muitas vezes a gente até conhece o Evangelho, mas tem grandes dificuldades de vivenciá-lo. E é para isso que vem o Consolador, a doutrina espírita, para facilitar que a gente consiga compreender o que está apresentado no Evangelho de Jesus e assim a gente consiga expandir esse conhecimento para a atuação, para a vivência. Sem essa ferramenta, a gente tem um pouco de trabalho, né? Isso é demonstrado pelo passar do tempo. A gente vê a dificuldade nos últimos 2 milênios, né? Ou seja, depois de Jesus, da aplicabilidade do Evangelho. Quanto isso trouxe dificuldades para nós no sentido de conseguir vivenciá-lo. A doutrina espírita, ela alavanca para o espírito a possibilidade
de compreender. Tá? Quando Jesus traz para nós todos os seus preceitos, muitas coisas ainda ficavam obscuras na época. Como o homem pode nascer de novo? A doutrina espírita, ela trouxe luz para que a gente conseguisse se aprofundar nesse ensinamento de Jesus, e a partir desse entendimento, ele passa a ser factível, né? Ele não dá dupla interpretação, porque na época, quando Jesus traz a questão de nascer de novo, né? Ao conversar ali com o doutor da lei, fica aquela dúvida, mas como que o homem pode entrar de novo, né? Como um homem pode entrar novamente na barriga da mãe e nascer novamente, né? Então ficam pontos que para a época muito difíceis de serem compreendidos, e com o decorrer do tempo a ciência foi complementando, demonstrando que isso materialmente é impossível, né? Por exemplo, na questão do renascer de novo, né? E aí a gente, com o conhecimento da doutrina espírita, elevou esse entendimento a compreender que o que nasce de novo é o espírito num novo corpo. Então começa a encaixar, né? As portas, elas começam a ser abertas. Por isso que a doutrina espírita é a grande chave para a gente poder entender o Evangelho. Sem esse conhecimento, a gente vai titubear na maior parte das situações e dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Então a doutrina espírita, ela vem e alavanca o nosso entendimento sobre o Evangelho. Ao fazer isso, ela está cada vez mais possibilitando a todos nós trazer isso para a vivência, fazer aquilo que a gente falou, né? A plataforma, por exemplo, que nem a gente falou sobre a transmissão, né? Alguém veio, né? Eu não sei fazer isso, mas alguém veio, colocou o telefone aqui, fez a conexão com a rede social, iniciou a apresentação online, e aí está se fazendo uma transmissão do que está acontecendo aqui. Então, é necessário uma chave, é necessário um ponto de conexão para que nós possamos avançar. Então, para que as coisas verdadeiramente aconteçam, sempre vai ser necessário a junção de um conjunto, senão o esforço é muito grande. Um esforço muito grande para fazer algo. Para a gente fazer uma transmissão, por exemplo, online, como a gente está fazendo aqui, antes da existência das redes sociais, precisaria ter uma câmera aqui profissional, precisaria ter um veículo, um equipamento de transmissão, todo um conjunto para poder fazer uma transmissão online, né? Então a gente vê que com essas facilidades, ou seja, com ferramentas, nós vamos facilitando a utilização e vai facilitando a compreensão. Isso vai alargando o nosso horizonte, vai fazendo que a gente, como criatura, comece a enxergar pontos que muitas vezes eles eram obscuros para todos nós, que eram muitas vezes inacessíveis. Então a doutrina espírita, ela veio e fez isso. Ela colocou todos nós, né, ou todos aqueles, ao menos, que a aceitam e entendem a sua importância, porque a doutrina espírita, muitos ainda acham que ela não é cristã, muitos ainda têm esse equívoco mental. E não, ela é totalmente cristã, ela é o cristianismo redivivo, porque ela permite que verdadeiramente nós compreendamos o que está presente no cristianismo e no Evangelho. Ela faz com que a gente verdadeiramente olhe para os ensinamentos de Jesus, compreenda o comprometimento que é conhecer o Evangelho, saber do Evangelho, a importância que isso tem para nós como espírito e a alavanca que isso faz nas nossas responsabilidades e compromissos com o Pai. Então, todo esse conjunto que vai se estabelecendo, ele tem essa finalidade. Se a gente traça uma linha histórica, a gente observa isso olhando, como a gente falou logo no início, da entrada de Jesus, né? Obviamente que tem um movimento antecedente a tudo isso, com Moisés, obviamente com toda a estruturação, mas a gente está pegando esse ponto específico da história, que é a entrada de Jesus na encarnação, e dali para frente uma curva de crescimento, onde a gente vê a modificação no mundo se estabelecendo, né? Porque por mais que às vezes a gente
se apavore com as situações atuais, se a gente olhasse há 2000 anos, nós provavelmente não estaríamos aqui reunidos, né? Porque nós estaríamos com os soldados batendo ali na porta para prender todos nós, né? Então isso para mim já é uma grande evolução. A gente poder inclusive estar transmitindo, né? Porque todo mundo sabe que a gente está aqui, então qualquer um podia estar aqui, presente, né? Antigamente, né, há 1800, 2000 anos, se reuniam nas catacumbas, nas cavernas, se reunir extremamente escondido à noite, as pessoas usavam, né, suas túnicas, se cobriam. Então houve todo um progresso, e isso precisa ser percebido por nós. Há um progresso no mundo que muitas vezes ele não é mensurável, né, porque a gente foca muito no momento presente, mas quando a gente olha em termos de linha do tempo, a gente vê que há uma ascensão do bem. E essa ascensão do bem que precisa ser cada vez observada mais por todos nós. Porque não basta a gente conhecer o Evangelho. Essa etapa do conhecimento é extremamente importante. Conhecer é importante. Mas a gente chegou num momento onde o conhecimento ele é factível, ele é acessível para todos nós. Todos nós, com um telefone na mão, a gente consegue ter acesso à informação, né? Se a gente procurar, seja no Google, seja em qualquer lugar, a gente vai encontrar o que a gente necessita. Então, o conhecimento, ele está muito acessível, ele está muito veloz. Então, a gente já venceu essa etapa. Aí vem a etapa que Jesus trouxe e apresentou para todos nós, que é não apenas conhecer, é eu aplicar esse método. Eu necessito pegar todo esse conjunto e vivenciá-lo através de uma metodologia. Eu preciso que esse conteúdo ele seja efetivo no meu dia a dia. E Jesus, ele apresentou isso para nós, esse método da vivência. E se a gente for estudando o Evangelho, for se aprofundando na essência do Evangelho, e obviamente, como a gente falou, com o auxílio da doutrina espírita, a gente vai fazendo esse alargamento do horizonte, a gente vai expandindo a nossa mente e a gente vai observando em cada fala de Jesus pontos importantes para que a gente alavanque esse nosso processo, esse nosso método de vivenciar. Então Jesus fala assim, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam. Então nessa frase, Jesus coloca para nós o quê? Ação. Então Jesus, tudo que Jesus falou para nós, e se a gente analisar essa conduta, né, essa postura de Jesus durante todo o seu apostolado, a gente vê ali o quê? Agir, fazer, é sempre um movimento ativo, um movimento que ele é constante, um movimento frequente. Por quê? Porque se a gente olha para a natureza, se a gente observar a natureza, a gente vai ver que tudo funciona dessa forma. Se a gente olha, por exemplo, né, a gente vai olhar hoje o dia, aqui, ao menos da onde eu estou olhando, não temos nenhuma nuvem, tá? Mas ele seguiu um movimento, que é anoiteceu, depois amanheceu, o sol ele foi subindo, né, um modo de dizer, mas ele foi se intensificando, aonde tinha neblina, a neblina foi desaparecendo, e agora a gente vê totalmente límpido o céu e o ambiente. Então ele segue um movimento. O sol ele não vai de repente falar assim, não, hoje eu não quero levantar. Não acontece isso, né? Ele sempre vai estar ali, né? A gente pela ciência já observa os movimentos, então a gente olha e fala assim, mas o sol não nasce. Realmente ele não nasce, ele está sempre lá o tempo inteiro, mas existe um movimento no planeta que faz com que a gente tenha o amanhecer e o anoitecer, né? Que uma região esteja recebendo o sol em um período e em outro período não esteja. Tudo isso é um conjunto da natureza que faz com que haja possibilidade de vida nesse planeta. Se nós tivéssemos 24 horas por dia o sol,
nós provavelmente não teríamos condições de habitar esse planeta. A mesma coisa se não houvesse a presença do Sol, se fosse o tempo inteiro escuridão. Então, há um equilíbrio, há um movimento constante que faz com que a vida aconteça. Se a natureza traz para nós essa movimentação, se ela traz para nós essa ação, por que nós acharíamos que não precisaríamos agir dessa forma? Então Jesus vem e exemplifica isso para nós. Ele traz para nós a questão da vivência, a questão de nós, como espírito, estarmos em constante movimento. Tá? Então é importante isso, por quê? Porque tudo aquilo que nós estaremos realizando e tudo aquilo que a gente realiza como espírito, ele depende de que nós não estejamos paralisados, de que nós estejamos em constante movimento. Tá? Então nós vamos trazer uma pequena indagação, né? Porque é sempre bom a gente receber esses estímulos da interrogação, porque a interrogação ela faz com que a nossa mente ela entre num processo onde nós possamos desfrutar desse desenvolvimento. A interrogação ela traz o desenvolvimento para todos nós. E como a gente está conversando sobre paz, né, e a nossa ideia central é qual seria a nossa cota, a primeira indagação que a gente deve fazer é se a gente quer paz. Será que nós verdadeiramente queremos a paz? Isso é uma coisa que a gente precisa se perguntar, porque a primeira resposta que vem para todos nós é eu quero paz. Se alguém perguntar assim, você quer paz? Quero paz. Mas será que intimamente, vamos nos indagar, será que realmente eu quero? Porque a partir dessa indagação, eu preciso comparar com as minhas atitudes. Então eu quero paz, mas e as minhas atitudes? Como que eu encontro essa paz? Que movimentos que eu preciso realizar para encontrar a paz? Como que a minha mente trabalha com esse objetivo, que é o objetivo de encontrar? Porque eu quero, mas eu preciso encontrá-la. Onde será que eu encontro a paz? Então, assim, porque nós queremos e nós vamos ao encontro dela. Mas aonde que é esse encontro? Então, eu preciso me indagar como encontrar essa paz. Porque eu já sei que eu a desejo, eu quero encontrá-la, então eu preciso começar a equalizar tudo isso dentro da minha mente, para a partir dessa equalização eu realmente fechar esse conjunto de forma a sustentar, por exemplo, a paz. E aí vem outra pergunta, porque eu quero, eu vou buscá-la, agora eu preciso sustentá-la. Sustentação é algo que muitas vezes para nós é extremamente trabalhoso. Porque como nós ainda somos muito suscetíveis ao meio, na maioria das vezes, porque a gente aqui está falando sustentar a paz, mas a gente pode transportar esse porque essa é a beleza do conhecimento, né? Quando o conhecimento ele toma conta da nossa mente, a gente expande, a gente pode transportar qualquer palavra e fazer uma combinação. Então aqui, por exemplo, a gente está falando assim, eu sustento a paz, mas aí eu posso transportar isso para qualquer coisa. Por quê? Porque falar de sustentar a paz é um ponto específico. Se eu pego a palavra sustentar, eu transporto ela para outras atitudes minhas, eu vejo e construo na minha mente estruturas mentais que permitem que eu, para qualquer finalidade, eu tenha esse valor associado. Então, se eu sou um espírito que sustenta a alegria, eu tenho esse valor da sustentação que vai me dar embasamento para trabalhar outros valores. Então a gente tem que entender que tudo é um processo conjunto, nada está desassociado. Tudo vai acontecendo conjuntamente, tudo tem um objetivo na criação, mas nada é desassociado. A gente fragmenta para facilitar o nosso entendimento, mas na hora da prática, na hora da vivência, a gente tem que conectar os pontos. E esse ponto específico eu acho interessante
de nós refletirmos, porque na maioria das vezes a gente tem essa dificuldade da sustentação. Se eu tenho dificuldade de sustentação em determinado ponto, na hora que a gente traz para essa indagação, que é o nosso ponto focal, talvez eu encontre um pouco de dificuldades para sustentar a paz. Mas eu tenho que compreender que quando eu atinjo esse objetivo de sustentar a paz, eu também, além de trabalhar a paz, estarei aprendendo também a trabalhar esse valor que é o valor da sustentação. E é nesse ponto que a gente deve observar a beleza divina, que faz com que a gente trabalhe, às vezes um ponto, você está trabalhando um conjunto. E isso é o tempo inteiro com todas as coisas que nós vivenciamos. E às vezes isso escapa da nossa percepção. E é importante a gente ir refinando, né, cada vez mais as nossas percepções. Refinar as percepções traz para nós a possibilidade de crescimento. Eu cada vez mais vou ser um espírito que está atento àquilo que está acontecendo no meu entorno. E isso vai fazendo com que cada vez mais eu entre nesse movimento frequente, nesse ritmo frequente, como a gente citou, por exemplo, a questão da natureza. Né? A natureza, se a gente observa, quando a gente falou sobre a questão dos planetas, eles têm um movimento uniforme. Tanto que é possível olhar para aquele relógio aqui, ver a hora, e qualquer pessoa que olhar para o seu relógio vai ver a hora, ela vai estar sincronizada. Por quê? Porque é um movimento frequente, é um movimento constante. Então, é importante observar esses pontos, porque nós funcionamos mentalmente com essa organização, com esse equilíbrio. Se cada um de nós tiver um relógio apontando uma hora, como, por exemplo, eu vou saber que horas que eu paro, né? Porque daqui a pouco chega a hora do almoço. Então, se eu seguir um horário e cada um seguir outro horário, ou alguém vai passar fome, ou alguém vai chegar antes do almoço estar pronto, né? Então, a gente gera desequilíbrio. Então, é importante essa percepção, é importante essa construção de conjunto, porque isso vai estruturando a nossa mente, vai nos disciplinando e vai fazendo com que a gente alavanque cada vez mais o nosso progresso como espírito. E muitas vezes a gente olha para os ensinamentos de Jesus e acaba ignorando esses pontos que ele trouxe para todos nós trabalharmos. E Jesus coloca para nós essa percepção quando a gente está falando na questão da paz, por exemplo, porque a nossa visão, ela sempre foi muito exterior. E Jesus traz isso num exemplo, ele não está talvez diretamente ligado com o conceito de pacificação, mas ele mostra para nós a questão exterior e interior, como nós trabalhamos essa ligação. E isso nós estamos falando há 2000 anos. Mas mesmo nos dias de hoje, a gente ainda tem dificuldade de trabalhar essa questão interior e exterior. E é por isso que Jesus colocou: não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem. Isso sim o torna sujo. Tá? Então, se a gente parar e observar, Jesus está trazendo para nós, nessa fala, essa preocupação que nós muitas vezes temos com a parte exterior. Então, muitas vezes a gente quer trabalhar um valor e a gente, né, como a gente falou, eu quero encontrar a paz. Então, se a gente trouxer para esse ensinamento de Jesus, como será que a gente está procurando ela? Nós estamos procurando no interior ou no exterior? Então, esse conjunto mental, ele vai trazendo para todos nós uma condição de observar como a minha mente está trabalhando. Então, esses exemplos de Jesus, eles fazem com que a gente, que muitas vezes restringe, né, os ensinamentos de Jesus, e quando fala, por exemplo, né, esse ensinamento que ele coloca é o das mãos não lavadas. E a gente fica, às vezes, muito preso, né? A gente restringe o ensinamento de Jesus. Jesus nos traz um ensinamento e isso fica restrito. Não, ele está falando especificamente das mãos não lavadas, né? Ele não está falando de nada a mais. E isso é um equívoco, é que nem a gente falou de sustentar a paz, né? Ali, a sustentação, ela serve para qualquer valor nosso, sustentar a alegria, sustentar a coragem. Quantos valores que nós podemos expandir a partir de um entendimento. Agora, o que limita o nosso entendimento?
não é o ensinamento. O ensinamento, ele traz para nós a possibilidade de interpretação. E isso é uma das preciosidades da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela traz para nós essa possibilidade de que a gente leia um ensinamento e tenha, além da interpretação nas instruções dos Espíritos, por exemplo, a gente ainda pode também elaborar as nossas interpretações. Olha a riqueza disso. Óbvio que tem que estar consoante com a verdade, né? A gente não pode interpretar de qualquer forma do jeito que muitas vezes nos interessa. A gente deve buscar interpretar fundamentado, obviamente, na verdade, usando os preceitos de caridade, de amor, de justiça. Então existem preceitos para que a gente faça essa interpretação. Não é uma interpretação solta, é algo que deve ser coerente. Mas é importante a gente entender que essa restrição, esses limites, são limites mentais que nós estamos impondo aos ensinamentos de Jesus. Então a nossa mente às vezes está restrita ainda. Então às vezes tem algo ali na essência de Jesus apresentado para nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. Mas essa dificuldade de interpretação, ela faz com que a gente muitas vezes fique restrito. Então, para isso, nós precisamos ampliar esse nosso alcance mental. Porque quando eu dou amplitude à minha visão mental, eu estou conquistando a minha liberdade. Quem não quer ser livre? Se nós buscamos a nossa libertação, nós temos que entender aonde que essa libertação ela acontece. E a libertação ela acontece na nossa mente. A partir do momento que eu começo a olhar para os postulados, começo a alimentar a minha ideia com o Evangelho, as minhas ideias, eu começo a enxergar essa essência de Jesus, tudo começa a ganhar um novo tom. Então a gente olha para tudo aquilo que Jesus está apresentando para nós e nós que como começamos a acordar para aquilo que muitas vezes estava dormente em nós. Porque nós temos, como a gente já colocou, conhecer a gente conhece. A gente conhece, por exemplo, se a gente pegar o Evangelho, tudo isso que foi dito e foi colocado até agora, que a gente conversou e está refletindo, tudo isso é de conhecimento de todos. Aonde que a gente acaba esbarrando? A gente acaba esbarrando no processo da vivência. Então nós conhecemos, nós temos acesso, nós temos facilitadores hoje, nós temos, ou seja, tudo facultando para nós o acesso a esse conteúdo que está presente no Evangelho. Mas, muitas vezes, essa nossa limitação ela tem impedido que eu pegue esse conteúdo e dê uma direção para esse conteúdo. Então, a hora que esse conteúdo ele passa a tomar dimensão na nossa mente, a mente ela se desperta. A partir do momento que a nossa mente está desperta, nós começamos a realizar essas associações e elas estão embasadas na lei divina. Então, quando a nossa mente desperta, esse conhecimento que vem do Evangelho, ele passa a ser o ponto de equilíbrio aonde, quando nós vivenciarmos situações que são situações do dia a dia, a gente tenha um preventivo para que a partir desse preventivo a gente consiga fazer o cumprimento daquilo que vai ter que ser cumprido, que é essa nossa vivência, mas ele vai estar associado com os desígnios divinos. Vai evitar que a gente descumpra os desígnios divinos. Algumas coisas a gente já até realiza. Por exemplo, quando a gente pensa no não matarás, né? Muitos de nós já não executam esse ato contra outros semelhantes, outros já avançaram um pouco mais, eles já estendem isso às criaturas, e assim a gente vai vendo a amplitude do conhecimento e da aplicação desse conhecimento. Mas muitos de nós também ainda descumprem essa condição que foi estipulada há mais de 2000 anos, que ela está presente nos mandamentos.
né? Quando a gente olha lá, o não matarás. Então, o espírito que no dia de hoje ainda transgride isso é porque a mente dele ainda se encontra adormecida. Adormecida no sentido de que esse conhecimento, que nós estamos citando, por exemplo, no caso do não matarás, esse conhecimento dos 10 mandamentos ainda não teve proporção na mente de forma que criou para ele um embasamento para que ele não descumpra a lei. Então, toda vez que isso acontece, toda vez que a gente descumpre uma lei divina, isso demonstra o quanto nossa mente ela se encontra adormecida em relação àquele conhecimento. Ele já existe para nós, mas ele ainda está no âmbito da ignorância da vivência, porque a gente ainda não tem essa associação. Então, o espírito ele se encontra preso. Ele está preso em um determinado momento. Quando a gente olha e não consegue muitas vezes vivenciar, por exemplo, as leis divinas, nós estamos presos ainda naquela faixa de tempo, naquele estágio. Deus está trazendo para nós oportunidades de modificação. Por exemplo, se a gente observa, que a gente está falando especificamente do não matarás, as leis humanas, elas caminham para que eu matar o meu semelhante é uma transgressão à lei. Então ela é um preventivo para que eu não descumpra a lei de Deus. Então isso é importante, a gente vê que o progresso exterior ele está também puxando as criaturas para que elas se encontrem alinhadas ao ensinamento divino. Mas esse é um risco que a mente que se encontra nesse estado de não desperta, ela corre. Porque às vezes a gente é submetido a uma situação onde a gente vai ter ali às vezes o risco de vida ou morte e muitas vezes a gente vai ceifar a vida do outro e vai desrespeitar a lei. Porque a gente na verdade está contido. A gente não tem essa abertura, como a gente falou, essa expansão da nossa mente que enxerga que eu não posso fazer isso ao meu semelhante, mesmo que eu esteja em risco com a minha própria vida, porque eu não tenho direito sobre a vida do outro. A vida ela é restrita ao Criador. Ele é que tem essa responsabilidade de cessar ou de deixar permanecer. Então, quando a gente começa a observar tudo isso, a gente vê o quanto é importante para todos nós esse processo de despertar. Então, a gente despertando, a gente vai se libertando. Eu não dependo da lei dos homens para fazer aquilo que é o correto. Isso é uma libertação. Eu fico pensando, a gente às vezes está andando na rua, o semáforo está aberto, o semáforo está fechado, tem um pare, essa rua é contramão, eu posso entrar aqui, não posso, Isso não prende a gente, porque a gente não tem essa fluidez. Não há uma fluidez. O tempo inteiro nós temos, será que isso pode, será que isso não pode? Um país como o nosso, que ele é rodeado de leis, por exemplo, eu trabalho especificamente com sistemas de computadores e a gente vê, você vai fazer uma nota fiscal, você tem que se preocupar, mas será que essa lei está coberta? Será que eu estou transgredindo essa? Não? Isso é uma prisão. Isso traz para todos nós dificuldade de progresso, dificuldade de avanço. Por quê? Porque a gente sempre vai estar pensando ali, não, será que eu estou dentro da lei ou não? Não é um processo natural. Então, quando a gente começa a fazer esse desenvolvimento, a gente vai estruturando e esse processo vai fazer com que nós consigamos transportar, a partir do momento que a gente começa a ter esse entendimento, a gente vai transportar para as nossas ações, para as nossas vivências diárias. E isso passa a ser o quê? Passa a ser um facilitador para todos nós. É como eu falei, quando a gente tem uma estrutura muito grande, um checklist para ver se eu posso dar um passo ou não, isso vai fazer com que o meu passo muitas vezes ele seja extremamente demorado. Agora, quando isso já faz parte, quando isso já está introjetado na minha estrutura, eu já conheço se eu posso ou não dar o passo, e isso passa a ser um grande facilitador. E aí a gente pode se perguntar como que a gente pode viver o Evangelho diariamente.
como será que a gente pode vivenciar esse evangelho diariamente? Como que isso pode ser algo totalmente natural? Como que isso pode sair dessa esfera que muitas vezes ele está, que é a obrigatoriedade, né? A gente, para poder ver, a gente vai lá consultar o guia, será que isso está correto ou não? Porque num determinado momento a gente ainda vai agir muito assim. Né? Será que esse ato que eu estou realizando ele é caridoso? Não é? Ele está fundamentado no amor ao próximo? Não está? Então a gente ainda consulta e faz esses movimentos. Né? Ao menos a gente deveria estar fazendo. Né? Porque às vezes a gente recebe o estímulo do meio e vamos que vamos. Né? Mas isso tem que com o tempo modificar. Né? Então, para isso a gente precisa fazer o quê? O evangelho tem que sair dessa prisão que a gente colocou ele. Porque o evangelho ele se encontra muitas vezes preso aonde? Eu conheço o evangelho, ele está estruturado na minha mente, mas ele fica preso. Preso em várias situações e em vários momentos. Então, né, a gente colocou aqui, por exemplo, no nosso exemplo, ele precisa sair do templo de pedra e vir para o meu templo íntimo. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu conheço, ele já está no meu templo íntimo. Não, eu o conheço. Mas ele, verdadeiramente, ele ainda não faz parte dessa minha estrutura. Por quê? Porque muitas vezes eu restringo o uso desse conhecimento a um determinado momento. Então, vamos pegar o nosso caso. Então, às vezes eu estou na casa espírita, eu vejo que o evangelho ali se aplica. Aí eu saio da casa espírita e aí tem uma pessoa lá furtando o meu carro. Eu já saio xingando, já saio fazendo um monte de coisa, tudo. O evangelho está onde? O evangelho ficou lá na casa espírita, ele não foi comigo até o carro. Né? Aí entrei no carro, aí estou com a minha esposa, aí fala assim, você não devia ter parado o carro aqui. E não sei o que, já bate boca. Né? O evangelho continua não ficando ali. E assim vai, né? Aí chega no trabalho, amanhã é segunda-feira a gente chega no trabalho, o chefe vai assim, e aí você terminou lá o relatório? Não acabei e tudo, e aí já começa a falar mal do chefe para o colega, e assim a gente vai fazendo, e o evangelho ficou onde? Ficou no domingo, restrito naquela 1 hora, e além disso, ou seja, ele está preso no templo de pedra. Agora, a hora que ele estiver no meu íntimo, a hora que eu compreender a importância disso, porque assim, esse momento, por exemplo, um momento como esse que nós estamos vivenciando, é o momento da gente conhecer, refletir e pensar. A hora que a gente vai, como eu falei ali, para o carro, é a vivência. É a hora de eu colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então, tem alguém roubando, tem alguém... minha esposa parou num lugar que eu acho que não deveria parar, e assim, eu tenho que começar a olhar se a minha ação está condizente com aquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, hoje a gente está conversando sobre paz agora de manhã, nesse pequeno tempo. Eu tenho que perceber nas minhas atitudes como anda esse processo, mas é em todas as minhas ações. Se eu verdadeiramente estou deixando que o evangelho, estando no meu íntimo, eu entenda que ele faz parte de todos os lugares que eu estou. Porque eu não deixo de ser cristão quando eu saio do templo de pedra. Eu sou cristão o tempo inteiro. Eu sou, no meu caso, né, no nosso caso, não sei se eu acredito que todos, aqui, espíritas cristãos, nós somos isso. E eu não vou deixar de ser no meu trabalho. Se eu deixo de ser cristão no meu trabalho, eu já tenho uma dificuldade. Por quê? A maior parte de nós que trabalha, que tem essa atividade profissional, né, que ainda está na atividade profissional, passa às vezes 8 a 10 horas, às vezes no trabalho profissional. Se a gente ignora a presença do Evangelho durante o trabalho profissional, por exemplo, nós estamos nos punindo com 8 horas a menos, ou seja, 1/3 a menos do nosso dia, com a ausência do Evangelho. Se a gente parar e pensar numa encarnação, né, para ficar mais fácil a conta, porque a conta às vezes é meio difícil para mim, um espírito que está encarnado 90 anos, 1/3, ele não vivenciou o Evangelho, são 30 anos que eu não vivenciei o Evangelho. Os outros 30 a gente passou dormindo. E talvez os outros 30 a gente tenha passado somente no lazer.
Então, é importante a gente refletir sobre isso, porque a gente fala assim, não dá tempo, Deus concedeu para todos nós tempo para que a gente possa vivenciar todo esse conjunto, todo esse ensinamento. Só que muitas vezes a gente ignora fazendo essa restrição. Então, se eu não restringir, olha a beleza disso, eu amplio as minhas possibilidades. Porque aí eu passo a exercitar o Evangelho no trabalho. Então, quando eu sou cobrado, aí o que eu vou fazer? Na minha mente, o homem de bem tem que estar atento. No homem de bem, se a gente pegar aqueles 18, 20 itens do homem de bem, ele fala sobre eu ser o chefe ou eu ser o subordinado. Ele coloca lá qual deve ser a minha atitude. Então, conhecimento a gente tem. O que a gente precisa fazer é associação. Entender que se hoje eu sou subordinado, eu tenho meus deveres como subordinado. Eu tenho os meus direitos e os meus deveres. O meu chefe, o meu superior, ele tem os deveres e os direitos dele. Mas a gente precisa compreender e acionar esse conteúdo. Não adianta esse conteúdo ele ficar restrito. A mesma coisa no lazer, a mesma coisa no lar, né? Então, quando Deus nos concede tudo isso, Ele está concedendo isso para nós de forma que a gente avance e progrida. E Jesus veio para mostrar isso para nós. Porque Jesus não deixou absolutamente nada escrito. Tudo que existe de registro foi feito posteriormente pelos discípulos de Jesus, pelos apóstolos de Jesus. Ele fez o quê? Vivenciou. O tempo inteiro ele mostrou para nós. E aí a gente pode, às vezes, né, nas nossas elucubrações mentais, achar assim, não, mas Jesus fez porque ele era Jesus. Então, para ele era fácil fazer. Né? E aí Jesus, na sua extrema inteligência, e a gente ignora, às vezes, alguns trechos, já conhecendo que nós somos muito malandros, ele falou, podeis fazer o que faço muito mais. Então, a gente muitas vezes acha que não pode. Pode. E pode fazer muito mais do que às vezes a gente está fazendo. Mas para isso, obviamente, a gente tem que ter esses preceitos básicos, ativos. Né? Então, mais do que falar, Jesus ele teve essa ação direta. Uma ação direta que fez uma modificação. Porque Jesus, não foi somente a vinda de Jesus que dividiu o tempo. Foi a ação efetiva de Jesus que fez com que o tempo mudasse, porque ele fez algo que era tão grandioso ali que estabeleceu uma modificação de tempo. Não é só o Espírito encarnar que vai fazer a modificação. Não, é o conjunto da obra. É a vivência, a obediência ao Pai. É quando ele trabalha na carpintaria. É quando ele vai conversar com o doutor da lei. Quando ele vai ser apresentado quando criança. Ou seja, é todo um conjunto. Não é só a encarnação de Jesus. É um conjunto que esse Espírito estabeleceu e fez com que todos nós possamos olhar para ele e ver que é possível de ser feito. E o que Jesus fez? Ele veio reunir o bem disperso pelo mundo. Então ele veio e reuniu ali. Ele não fez tudo sozinho, mas ele fez a parte que lhe cabia. E eu acho que isso muitas vezes passa desapercebido por nós. Fazer a parte que nos cabe. A gente precisa sair desse processo ilusório que a gente entrou, que é achar que a gente vai construir essa paz exterior. Nós não vamos construir a paz no mundo. Nós temos que avançar com a verdade, entendendo que eu vou construir a paz no meu íntimo. A hora que eu compreender que é a pacificação do meu íntimo, isso é como que quando a gente esparge um perfume. A gente vai espargir a paz. Se todos nós nos ocuparmos com a nossa paz íntima, como consequência a paz exterior ela vai se estabelecer. Porque foi o que Jesus demonstrou para nós através das suas atitudes. O trabalho que ele realizou culminou na construção do que nós temos hoje. Metade do mundo cristão. A gente olha para o nosso país, é um país extremamente cristão. Por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, né, esteja em todos os nossos processos, que são processos normais, não só no nosso país, como no mundo, a gente vê, né, o cristianismo, a força que ele tem. A força que ele tem para fazer com que nós possamos fazer o bem. Então, quando a gente começa a entender
que as nossas atitudes simples, que elas parecem, né, como aqui o Emmanuel coloca, né, atitudes simples que parecem para nós, frente à nossa análise ainda muito eficiente, que elas parecem muito pequenas. São pequenas coisas, sob o nosso olhar, mas elas são simples, elas não são pequenas, mas elas são eficazes no campo do espírito. E quando a gente está falando sobre a nossa cota de paz, que esse é o nosso objetivo no dia de hoje, refletir sobre isso, a gente tem que entender que parece pequeno eu construir a paz íntima. Mas a gente vai ver que não é algo tão pequeno assim, porque é o que eu falei. Quando a gente vai para o encontro do dia a dia, seja no trabalho, seja na família, estabelecer esse processo, ele muitas vezes é um pouco trabalhoso para nós, não é? A gente vê, por exemplo, se a gente parar e pensar, hoje, da hora que eu acordei, quando os meus cachorros vieram me acordar, até a hora de eu chegar aqui, eu preciso ver se eu consegui sustentar a paz ou não, né? Eu estava comentando com a minha esposa, uma cachorrinha veio e pulou em cima de mim com as 4 patas, né? Para mim parecia um elefante pulando em cima de mim, mas é uma cachorrinha de um tamanho relativo, mas, né, ela trouxe ali, aí eu já vou me enfesar com ela. Isso, um dos nossos cachorros me ensinou muito isso, porque eu às vezes ficava resmungando que ele vinha falar bom dia, mas ele vem com uma alegria trazer aquilo para mim, trazer aquele bom dia, que quando eu recuso isso, eu estou recusando a criação, eu estou afastando a paz de mim. Olha como a gente acha que estruturar a paz é algo muito complicado, mas não é uma conduta, porque a gente se enfesa que o cachorro veio falar oi. E como que eu quero ter paz? Eu não consigo ter paz nem com um animal. Como que eu vou ter paz se a minha esposa vier falar bom dia? Então ela vem me acordar fora da hora que eu deveria, eu vou ficar bravo com ela. Porque se eu fico bravo com o cachorro, eu vou ficar bravo também com ela, porque eu estou bravo, né? Então quando a gente vai olhando para essas situações, que são situações corriqueiras, a gente vai percebendo o quanto nós podemos fazer pequenas modificações a partir do nosso olhar. Entender que a forma de demonstração, por exemplo, de um animal de alegria é pular, é lamber, é como ele te apresenta a alegria dele com você. Mas você pode ou não sustentar a paz nesse momento, porque você pode ali deixar o ambiente ser alterado por aquele estímulo. Então, às vezes a gente queima a boca porque tomou o café muito quente, mas a gente não agradece de ter o café ali. E aí a gente já faz o que com tudo isso? A gente deixa que a paz, ela se esvaia de nós. Uma coisa que é algo extremamente importante para nós como espírito. Então a gente tem que começar a olhar para tudo o que Deus concedeu para nós com esse olhar de que às vezes parecem coisas pequenas, mas que elas têm uma grande eficiência no conjunto que nós participamos, né? Eu coloquei aqui uma imagem de uma sequoia. É uma árvore que pode atingir até 115 metros de altura. E é o tamanho da semente que faz uma árvore de 115. E imagina uma floresta repleta de árvores, como tem nos Estados Unidos, por exemplo, de sequoias, né, que é uma floresta de sequoias, formadas por essas pequenas sementes. Então são pequenos conjuntos que se uniram, cumpriram o seu papel e possibilitaram isso. Então a gente às vezes não dá valor para as pequenas coisas porque a gente ainda tem a nossa visão restrita. Então a gente precisa começar cada vez mais a entender que as pequenas porções que são concedidas para nós têm a finalidade de alavancar o nosso crescimento e o nosso progresso como espírito. A gente não consegue acender uma luz sem um pequeno interruptor. Sem a presença dele, não tem como acender a luz, né? Então, esses exemplos que a gente está trazendo é para que a gente possa realmente refletir o quanto é fácil a gente cumprir com a nossa cota de paz. Mas a gente tem que estar o quê? Vigilante, né? A gente tem que compreender que a paz, ela não é inércia. A paz, ela é esforço, devotamento, trabalho, vigilância a serviço do bem. Se a gente não cumprir com esse olhar, se a gente achar que a paz é eu aguardar que o mundo exterior
esteja em paz, eu nunca vou alcançar a paz. Eu vou alcançar o sofrimento e vou me afastar dessa grande possibilidade divina que nos foi concedida, que é poder pacificar o nosso íntimo e cumprir com aquilo que o Pai trouxe para todos nós, que foi trazer Jesus para nós e que nós trouxemos como abertura inicial no dia de hoje, que é justamente a gente glorificar ao Pai, auxiliar a paz na terra e auxiliar a todos servindo. Então, que Deus possa nos auxiliar para que a gente possa entender que a resposta para tudo isso, ela está em Jesus, e sem a presença de Jesus no nosso dia a dia, nas nossas vivências, a gente não vai conseguir avançar e progredir. Então, agradeço a todos a atenção, agradeço a essa oportunidade que me foi concedida, da gente poder estar refletindo sobre um assunto que é tão corriqueiro, é tão recorrente, mas que é muito mais acessível do que muitas vezes a gente julga acessar ele. Né? Então, que a nossa paz fique com vocês, muito obrigado e um ótimo domingo para todos. Muito obrigado. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui no centro e também na nossa live, né? Uma boa semana, e nós vamos encerrar com uma prece. Amado Mestre Jesus, obrigado por esta manhã, que possamos levar cada uma dessas palavras para a nossa vivência do dia a dia. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela vida. Que assim seja. Então, um bom domingo, e todos que estiveram conosco na live também um bom domingo.